bem-vindos ao Chá de Trovão com mais um anime das primeiras impressões de julho de 2025. Eu sou o Thunder, tô com o Rafa, com o Tico, o Igor aqui para falar de Kaoru Hana. E aqui temos o nosso coitadolândia Rintaro, que é o cara que ele é o bad boy, ou pelo menos ele tem cara de malvadão. E ele não gosta de ter essa cara, ou pelo menos ele acha que assusta todo mundo. Inclusive ele assusta as garotas que estudam do lado da escola dele, ou pelo menos as garotas que estudam na escola do lado, elas não gostam de ninguém da escola dele, porque é uma rincha entre as duas escolas, mas até um ponto de fundinho disso daí. O que importa é que ele é um cara que acha que afasta todo mundo, até conhecer o Aguri. O Aguri que tá comendo muito doce na loja dele, e aí ela sai correndo por algum motivo. Aí daí do dia seguinte ela vai lá tentar se desculpar com ele porque ela saiu correndo. Eles começam a conversar, ela fala, não, pô, você não tem uma cara tão malvada não, eu gosto da sua cara assim, né, um atacante. E por algum motivo ela sai correndo depois disso, não é que ela sai correndo, ela dá uma desconversada, não, depois a gente se vê, não precisa me acompanhar na estação não. Aí, pumba, ela é confrontada assim por dois fofoqueiro. Não são dois marginais, não são dois caras de Windbreakers e nem de Tokyo Rebeldes. É dois fofoqueiros, porque eles queriam só fofocar pra ela que o Rintaro é coisa ruim. Que o Rintaro é um cara Zé Ruela. Ela fala, não, ele é legal, confia, ele é muito legal. Até que os caras não gostam muito disso, vai dar um socão, acerta ele, porque ele entra na frente, como um verdadeiro cavaleiro de ouro, e eles têm mais uma conversinha bonitinha. E ele continua na coitadolândia eterna dele. Até no dia seguinte, ele descobriu que, na verdade, a garota, tipo, de fato, ela estuda na escola, que é a escola rival da escola dele. E... É um primeiro episódio de uma comédia romântica. Vai, Igor, você gostou muito desse anime. Aprofunde a crítica. Assim... Vou dividir em dois aspectos. Porque... Primeira coisa, né? Cloverworks e comédia romântica, né? Parece que se conversam bastante. Dito isso, tem dois pontos centrais aqui nesse primeiro episódio. Um de muito incômodo e um de mais acerto. Porque assim, o ponto de mais incômodo de fato é o roteiro. Mas eu gosto da direção em muitos momentos. Principalmente os momentos em que coloca-se o Rintaro em primeiro plano, não conseguindo compreender as situações. Então, assim, você tem bons takes, bons momentos de colocar ele em primeiro plano, dentro de determinadas situações, e ele ter um preconceito com ele mesmo. Isso é um elemento interessante quando a gente tem essas dinâmicas no diálogo, porque abre lacunas para trabalhar o personagem e adicionar camadas para ele. No sentido de que a perspectiva que ele tem de si mesmo e a perspectiva que as pessoas têm dele. Esse elemento trabalhado pela questão da direção é um elemento interessante. A dinâmica dos personagens, dele ser mais introspectivo e ter um ponto de vista sobre ele, e a Kaoru ter o ponto de vista dela sobre ele, e essa dinâmica entre os dois, acho que é o ponto mais interessante do episódio inteiro. Porque é um ponto que bate muito na questão da comédia romântica. No sentido de estabelecer a relação dos personagens, estabelecer as perspectivas de ambos, e ele conseguir criar um contexto em cima disso, para sair do memiqueísmo que é estabelecido no começo do episódio. Então, assim, eu gosto da direção nesse sentido. Eu acho que se a Miyuki, que é a diretora, conseguir manter essa perspectiva, provavelmente mais para frente, ele vai melhorar no sentido de que o que importa para fazer a progressão é a questão da dinâmica dos personagens. Se ela conseguir sustentar a dinâmica dos personagens com base nesses elementos e nas montagens, a execução visual vai ter, porque ela tem essa ideia, ela tem essa apresentação, ela tem as ideias visuais, ela consegue compor isso bem para apresentar pra gente. O meu problema aqui com esse primeiro episódio é o roteiro, no sentido de que, primeiro, o roteiro, ele reverbera as mesmas coisas que a direção, então o que a direção te apresenta legal de falar, pô, o Rintaro é um cara mais introspectivo, pô, o Rintaro é visto de X forma, as pessoas olham ele com desdém, tem um preconceito gigantesco com ele. Toda essa concepção que a gente coloca como o memiqueísmo que é estabelecido aqui,
é algo que a direção já reforça e apresenta isso de maneira, assim, perfeita. Porém, o roteiro, ele quer ficar repetindo de forma redundante isso durante todo o episódio. Então acaba que perde o impacto. Sou estranho porque a forma como é apresentado é intuitiva. O roteiro te falando a mesma coisa do que tá na tela, cria essa redundância e fala, nossa, gente, tá muito forçado. Por quê? Porque é mal feito? Não, porque o texto é redundante. Os dois estão falando a mesma coisa, como se você não tivesse o apoio visual. E aí perde impacto. Além disso, você tem outro elemento que é como interceder a relação dos personagens. Como a gente faz essa aproximação? A gente brinca muito com questão de comédia romântica, de o recurso de roteiro, o trope que é utilizado para aproximar os personagens e criar uma relação entre os dois. Aqui, ele utiliza um trope que é... Vou juntar elementos que, pô, o Rintaro teve um conflito com esses dois indivíduos aqui que veem ele como um concorrente dentro da região, então eu vou ficar ali fora, nós dois vamos ficar ali fora, vendo ele, que a gente quer pegar ele na saída. Mas aí a gente vê que tem uma garota ali, aí a gente vai falar com a garota, e falando com a garota, a gente vai contar que o Rintaro, nossa, ele é um cara assim terrível, horrível, e a gente vai suscitar o conflito para aproximar esses dois personagens dessa forma. E isso que eu estabeleço também como um outro grande problema de roteiro, porque você utilizar uma conveniência, duas conveniências, mas você utilizar a conveniência de esses elementos estão na porta, esperando ela sair, exatamente no dia que ela vai sair, que ela fala que ele não, que o Rintaro não precisa ir com ela, eles vão lá, intercedem sobre a situação, e aí gera-se todo o conflito. Então, assim, eu já estou acostumado com tropes ruins em comédia romântica. Seja tropeçar em cima da garota, ou um cair em cima do outro. Esses tipos de tropes ruins a gente já vê há bastante tempo. Aqui não é um trope tão ruim assim, mas são uma sequência e consequências de conveniência de roteiro para fazer isso acontecer e fazer os personagens se juntarem. Então, assim, eu acho que isso é muito ruim para a forma como apresenta os personagens, porque sou artificial, tiro impacto. Porque todo o discurso que ela coloca e tendo o protagonista naquela situação ouvindo exatamente aquele discurso, não é natural, não é progressivo. Não respeita o que foi apresentado anteriormente pela própria direção na forma como estabelece a dinâmica dos personagens e como eles vão se entendendo. Quando o personagem apresenta um discurso daquele que fala toda a perspectiva que o personagem poderia inferir com a convivência, você perde muito impacto. Então, além do que é estabelecido de aproximar os personagens, o conflito ser muito mal construído e ter sido muito forçado pelas conveniências de roteiros sucessivas, ainda tem esse elemento de você pula-se uma etapa da perspectiva do Rintaro, porque ele literalmente ouviu o discurso dela e agora ele sabe exatamente como ela pensa. Para dar um exemplo, é como se você tivesse um personagem que, pô, tem dois personagens têm interesse um pelo outro, só que tem toda aquela dinâmica de como que eu vou comprovar isso. E aí vai um processo. Você pega um personagem e fala, não, o personagem vê no celular do outro e tem um descritivo de todas as informações de tudo que ele acha daquela pessoa. Você pula todo um processo, você acelera todo um processo por conta... Então, assim, essa situação é literalmente um recurso de roteiro para que isso ocorra, para que aproxime os personagens. Isso feito, a obra pode conseguir trabalhar outros temas, trabalhar outras perspectivas em cima disso, mas inicialmente é um recurso de roteiro tão forçado, mas tão forçado, e que tem esse viés negativo justamente por essa consequência de pular processos, já entregar isso para um personagem, que eu vejo assim de forma terrível. Porém, entretanto, todavia, não significa que ele não possa fazer bem depois, justamente porque, pelo trabalho de direção, tem tato para trabalhar o tema. O que não tem é roteiro para respeitar o tema. Porra. Eu acho que a parada que mais me impactou nesse episódio foram as apresentações de personagens, né? Tanto do protagonista como da Kaoru, né? O nome dela é Kaoru. Enfim, Kaoru. tanto do Rintaro, tanto da Kaoru. Eu acabei de rever aqui. Kaoru. Isso. Kaoru, com isso. Porque a forma de como o anime ele aproveita tanto dessa produção e tanto também
do contexto do roteiro pra introduzir o que os dois passam, mesmo que o que o Rintaro passou ali foi uma cena meio maniqueísta, querendo ou não, mas ainda assim eu vejo como uma cena que faz sentido para a apresentação de personagem, porque quis mostrar ele como alguém que fosse olhado com maus olhos, né? Então a gente já é apresentado a esse contexto, a gente já entende a perspectiva do personagem a partir dessa visão, né? Ele é uma pessoa que é julgada pela escola ali. E eu acho muito interessante como que a Kaoru também é apresentada, né? Como essa figura que meio que intervém, que meio que já conhece ele, que meio que já tá pronta pra fazer o suficiente pra ele se enxergar como ele realmente é. Uma pessoa gentil na visão dela. Então eu acho que o episódio ele ganha bastante peso quando ele quer apresentar os personagens, porque os personagens eles são bons. Eles têm a camada necessária pra você entender eles numa só cena, na cena de apresentação de cada um deles. O meu único problema com esse episódio, unicamente, é a forma de como ele desenvolve o conflito, como o Igor falou. Eu acho que ele explicou de uma maneira perfeita, assim, porque a forma de como ele apresenta na pressa te tira desse lugar de contemplar os personagens. Eu acho que para um romance, principalmente o primeiro episódio, é muito importante que você saiba desenvolver o conflito pra ele fazer o sentido naquele episódio. A não ser que seu anime seja de comédia romântica totalmente extravagante, com vários takes absurdos que queira trabalhar com um absurdo, como por exemplo Kaguya-sama faz, né? Um exemplo mainstream de um anime que trabalha em cima da piada para construir os personagens. Kaoru Hana não parece esse tipo de mangá, não parece esse tipo de anime, então é muito esquisito você ver o início de Kaoru Hana sendo assim, porque parece destoante com o que ele quer construir com os personagens. E aí eu digo muito uma questão que eu acabei sentindo nesse episódio, que é que talvez ele não precisasse desse conflito. Porque a forma de como esse conflito é resolvido é de uma forma meio que parece pra puxar o público pra entender facilmente o que essa obra é, pra desenvolver posteriormente. Então, eu creio que posteriormente, não sei se vai ter cenas parecidas, mas eu acho que é muito difícil ter coisas parecidas com esse primeiro episódio. Mas se tiver, vai ser um ponto muito negativo pra ele, porque eu acho que ele realmente tem personagens com potencial para desenvolver um romance bem calmo e bem tranquilo nos seus temas ali, principalmente nessa questão do personagem olhar para o mundo de uma forma diferente, né? Então, querendo ou não, cara, eu gostei muito do episódio, apesar dessa sequência que eu achei muito esquisita dela sendo abordada pelos garotos, eu ainda achei muitas valências boas nesse episódio, como ele conseguiu apresentar o contexto de mundo, como ele conseguiu apresentar essa dinâmica dos dois. E eu acho que a dinâmica dos dois é o anime. Então talvez a gente ganhe outros personagens que a dinâmica seja parecida ou que ressalte um pouco dessa qualidade da narrativa do texto em si. Porque me parece muito jogado esses personagens e, pelo que o chat disse, é uma coisa que vai ser deixada de lado, né? Então, eu ainda tô nesse anime, ainda tô querendo ver o que ele quer desenvolver. Não vou jogar ele apenas pelo primeiro episódio. Mas o primeiro episódio não foi um primeiro episódio que concatenou perfeitamente a atmosfera do que esse anime poderia e pode fazer daqui pra frente. Eu acho que é um primeiro episódio que ele peca muito em tentar ser muito óbvio, porque o anime ele tem potencial pra ser um anime que ele converse a partir da lentidão, né? A partir desses mini problemas que se tornem grandes problemas. Enfim, é só uma questão realmente com o romance desse anime, cara, porque eu realmente não fui com a grande expectativa pra isso aqui, mas estava uma grande expectativa pra esse anime. E o que eu vi foi um anime que, querendo ou não, poderia apresentar melhor seu mundo, apresentar melhor seus personagens, apresentar melhor seus conflitos, que acabou não acontecendo. Mas ainda assim, estarei acompanhando pra ver até onde isso vai. Uhum. O hype é uma merda, né, mano? Você começa a pensar em coisas que não fazem o menor sentido. Ih? Porque assim, tipo, o pior é que eu não discordo de nenhum dos dois. Principalmente com o Igor, acho que ele traz uns pontos desse tipo de problema de se usar essas ferramentas. Uhum. Dito isso, a comédia romântica se esperava. Eu vou fazer, inclusive, admitir um negócio pra vocês. A maior parte desse anime, eu tava vendo por partes, mais apreciando a direção, mas eu quase não li o texto. Porque tudo que eu tava escutando com o meu japonês arranhado, eu tava entendendo exatamente como tava indo a ideia de dinâmica de diálogo e de processo da temática. Por quê?
Porque ele sempre se vendeu como isso é uma comédia romântica. Cara, calma. Então ele, por exemplo, usar do elemento do maniqueísmo em relação ao Rintaro para criar essa dualidade, principalmente quando a Kaoruko chega, era uma coisa que eu já estava esperando. Porque tanto a sinopse reverbera isso, como todo o elemento de produção e da construção de diálogo reverbera isso. Então, na primeira linha de diálogo eu já estava pensando, tá, eu já sei como isso vai se discorrer. Meu único problema foi justamente que a cena de clímax disso é extremamente idiota. Porque, cara, não é que eram dois delinquentes tentando puxar ela e vamos aproveitar e puxar o cara pra humilhar ele, pra tirar ela. Não, ele já chega e fala, menina, você não sabe do babado. Parece uma tia de bairro. Então é muito bobo. Mas a ideia, por exemplo, do Clinks ser justamente eles humilhando o cara, mas ele ter que se botar a cara a tapa em honra da garota que ele tá cuidando e que ele tá começando a assistir alguma coisa, você não é exatamente o tipo de trope besta que eu vejo numa comédia romântica, e é o que eu espero dessa série. Principalmente no início, porque tanto como o chat falou, quanto eu já li sobre, Kaoru Hana é uma obra que vai ser muito mais sobre as relações dele a partir desse ponto do que isso. Então, tipo, se é pra ele escolher um momento pra correr de maneira boba, que seja de fato esse. Que já adianta o processo aqui pra daí no mais pra frente ser o Dream. Eu entendo de fato, inclusive, que isso acaba, querendo ou não, caindo a qualidade do primeiro episódio. Né? Como o próprio Igor falou, a qualidade de produção e direção, que é o mais importante pra esse tipo de... Até dessa tipo de série, porque todas as comédias românticas são muito similares, perdão. O que importa é como você vai fazer na sua execução, e nessa execução importa a produção. A produção de Kaoru Hana consegue levar bastante. Então isso eu consigo passar. Diferente, por exemplo, de um anime que a gente já falou aqui, que é Gachakuta, que ele fez todo o primeiro episódio nessa dinâmica, só que ao contrário de Kaoru Hana, que só adianta o processo e vai pro que ele realmente quer dizer, ele rolou tudo e ainda jogou fora. Então lá eu sinto muito mais enrolado, muito pior. Aqui, o tropo que eu esperava, não acho também bom, mas se é pra gente adiantar processo pra chegar no que a história realmente quer dizer, que seja assim. E ainda assim, eu acho que o saldo desse anime é positivo justamente pela qualidade de produção dele. Uhum. Não, de fato, pô, a produção desse anime tá carregando bastante. Eu só acho engraçado que eu me senti um pouco Indie Breakers aqui. Sim, porque é uma staff muito semelhante, apesar da diretora ser da TJKB, né? Cara, não por isso, mas justamente pelo contexto de delinquente. Eu fiquei, tipo, não, beleza, vocês já bateram bastante no final. Eu falei, não, beleza, isso daí eu acho que eu também não tenho muito mais a acrescentar. Mas eu acho engraçado no começo. A rincha em questão é das duas escolas. O que esses dois candangos tá fazendo aqui? Tipo, eu já tenho o contexto setado do memequeísmo quanto à rincha de escola, que é um contexto que faz sentido, porque você tá brincando aqui com o trope de Romeu e Julieta. E eu falo, legal, acho bacana você fazer isso. Só que o gancho dado nessa cena pra setar o conflito das duas escolas não é feito nem pelo Rintaro, é feito por um outro mano. O Rintaro, ele é utilizado como gancho pra esses dois mano, pra eles serem subutilizados, pra ser reutilizados depois, pra fazer o gancho do conflito final, pra os dois terem um contexto pra ficar, pra ter um momentinho junto e ela ser salva. Eu falo, tá, mas o que isso tem a ver com a história? O que isso tem a ver com o contexto setado? Tipo, eu falei, caralho, do nada Windbreakers. É porque pior é que isso é um contexto japonês, bicho. Porque você tem muito dessa ideia do delinquente, mas no caso não é que eles são delinquentes mesmo, tipo Windbreakers. Entenda delinquente nesse caso como é uma escola de baixo orçamento para idiotas. Não, eu sei. E aí eles só têm essa própria estética. Só que aí acontece de como que a gente representa... Como lá é muito intrínseco essa mesma ideia, como que a gente representa isso? Então eles também têm uma briga de entre aspas, delinquente aqui,
que não significa nada. Exato! Porque eu tenho certeza de que isso é só pra dizer são, entre aspas, delinquentes, mas eles só são bobos. Não, e outra, é o conflito miojo barato pra garota ser salva. Ah, Isso, ai, cara, é bobo. ai, imbecil. É uma ótica, inclusive, que, de novo, é muito japonês por conta de como eles enxergam essa ideia, principalmente atualmente, né? Você vê, inclusive, muito mangá que segue essa mesma premissa. Então, tipo, de novo, eu te entendo porque eu também acho isso bobo, mas eu penso, cara, eu estou ligado que a história não é exatamente sobre isso, e até no primeiro episódio ele guia que não é sobre isso, é só roupagem. Então, tá. Se não enrolar muito que nem foi aqui, segue aí, professor. Eu entendo, mas de novo, cara, é um primeiro episódio que, ó, mesmo com as concessões, eu acho que eu não tô dentro, não, cara. Não consegui, desculpa. Desculpa. De comédia romântica, esse daqui eu não tô escolhendo, não. Eu acho que, assim, se você quer comédia romântica, você tem essa opção. E ele é bem bonito nesse sentido. E ele promete. O que eu acho que é mais interessante nesse episódio é que, tipo, já adiantamos toda essa parte burra e você tem esses pequenos elementos de interação de personagem e de introspecção de personagem pro futuro que você pensa, tá, isso pode ser algo. Mas aí tem que ver como é. Cara, sei lá, o contexto prévio não me agrada muito. Eu entendo, ok, pode ser, de fato, não, vamos gastar aqui o cartucho da burrada e do memequeísmo, sabe? E vai. Mas ainda assim, sei lá, cara, eu não sei se eu sobrevivo mais um episódio ou dou mais uma chance. Já que é primeiras impressões, é apenas o primeiro episódio, estamos dando aqui as nossas opiniões do primeiro episódio, como o quadro diz, né? Não sei se vocês perceberam assim, né? É o primeiro episódio, pô, então é a minha base pra ter do anime. Não sei. Normalmente, o que eu faço é justamente, ó, pro primeiro episódio, pra quem gosta de tal coisa, tipo isso aqui, ó, você gosta de romance? Dá uma chance. Ele faz isso, só que é com os mesmos tropos. Então, por exemplo, se você não gosta desses tropos de romance, comédia romântica, bicho, nem vai, porque você não vai gostar. Não, aqui eu tenho uma resenha melhor. Se você gosta de comédia romântica e Windbreakers, esse primeiro episódio vai de boa. Cara, daí tu me complica, eu vou ter que ver o anime até o final, pô. Mas você já não ia? Não, já ia, verdade. Então tá chorando por quê, pô? Pelo amor de Deus! Não me venha com coitadismo, já basta o Urintarô. Eu chorei pouco, tá? Caralho, mano, já basta o Urintarô na coitadolândia nesse episódio, pelo amor de Deus. Eu se senti ofendido porque ele foi apresentado agora. Entendeu, pô? Tá ligado? Então é isso, se você gosta de comédia romântica e Windbreakers, assiste esse anime e seja feliz. E é isso. Se você gostou, deixa o joinha, compartilha com todo mundo. Se você é novo, se inscreve aqui no canal. Tem mais vídeo de primeiras impressões aqui no card. E também lá na Twitch, onde a gente faz as nossas análises, a gente faz os reacts, a gente faz live de segunda a sábado a partir das 2 da tarde. Convido vocês a participar por lá. Eu vou ficando por aqui. Um bom anime. Até o próximo.